Olá, amigos sorveteiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Sorvecast, o podcast que fala tudo sobre o mercado de sorvetes. Aqui a gente sempre vai ter um conteúdo muito bacana que se encaixa com a sua necessidade. Então, sorveteiro, nos acompanhe sempre nos episódios do Sorvecast. E hoje, em especial, a gente vai estar falando sobre produtividade, um assunto muito importante para todos. E lembrando, não esquece de curtir, de deixar o seu comentário, tem o QR Code aí no cantinho da tela, já começa a seguir a Polar nas redes sociais. É uma alegria hoje a presença de quem a gente está recebendo aqui nesse Sorvecast. Vamos começar com o Fábio. Olá, amigo sorveteiro, seja bem-vindo ao Sorvecast da Polar. Na verdade, nós estamos retomando o nosso Sorvecast. Se você ainda não me conhece, eu sou a Marcela, sou do departamento de marketing da Polar e é uma alegria estar retomando o nosso Sorvecast. E a gente está muito alegre por esse momento de você estar assistindo aqui com a gente, estar nos acompanhando. Já aproveitando, curte, deixa o seu comentário. Tem um QR Code aí na tela. Se você ainda não segue a Polar, começa a seguir. É uma alegria estar iniciando, retomando esse Sorvecast. E hoje, para retomar com força, nós estamos aqui com o Fábio, que é gerente regional do Sebrae. É uma alegria receber você aqui, viu, Fábio? A gente vai estar falando de um conteúdo bem legal. Tudo que a gente vai falar no Sorvecast é relacionado ao mercado de sorvetes, ao nosso segmento. Então, você, sorveteiro, fica acompanhado, que é só assunto muito útil para você. Então, Fábio, eu quero apresentar o Fábio aqui de uma forma, digamos assim, um pouquinho mais formal para vocês conhecerem ele. O Fábio, como eu falei, ele é gerente regional do Sebrae e ele é engenheiro de produção e mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos, pós-graduado em gestão de pequenos negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Ele tem um longo currículo aqui, mas aí, ao decorrer da conversa, Fábio, a gente vai conversando e vai entendendo um pouquinho mais sobre a atuação dele juntamente com o Sebrae, que é uma longa jornada aí, pelo que eu vi, desde 99, né? Exatamente. E a gente aqui também está com o Leonardo de Barros, é o nosso gerente comercial, que está na Polar há mais de 10 anos. Uma alegria também estar iniciando junto com ele. O Léo, ele começou na parte técnica e hoje ele é gerente comercial da Polar. A formação do Léo, ele é graduado em Engenharia de Alimentos, com especialização em Engenharia de Produção, com MBA em Gestão Comercial e Investimentos. Como eu falei, ele trabalha na Polar há mais de 10 anos, é uma pessoa diferenciada, não é porque eu trabalho com ele todos os dias, né, Léo? Estamos todo dia ali conversando, mas é sensacional também estar aqui, ter essa oportunidade de ter essa conversa incrível com o Fábio e com o Léo. Vamos começar a nossa conversa? Vamos, começar esse Sorvecast, vamos iniciar esse Sorvecast? Eu queria, primeiramente aqui, conversando com o Fábio, até para ele poder se apresentar melhor, e contar um pouquinho da história dele, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como você chegou no Sebrae, como foi a sua evolução, digamos assim, do Sebrae até hoje. Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês, é sempre bacana a gente falar sobre negócios, mas principalmente um negócio tão próspero, começando aí uma fase de muita produção, muita venda, então é bacana o mundo do sorvete que eu gosto muito particularmente. Bom, eu estou no Sebrae desde 99, eu comecei como analista, passei depois internamente fui promovido, passei a assumir regionais do Sebrae, estou na minha 6ª regional aqui em Piracicaba, estive na sede do Sebrae durante um tempo, fui assessor da diretoria e gosto mesmo do dia a dia com o cliente. Eu acho que tem uma diferença básica, quando a gente está trabalhando na sede, ou você está em áreas mais administrativas, que quando você tem alguma dificuldade, é uma reunião que te leva para outra reunião. E no dia a dia, no cliente, quando tem uma dificuldade, se você sentar e conversar com o seu cliente, você vai ver as dificuldades que ele tem, o que você pode fazer e o quanto faz sentido o trabalho que a gente faz. Então,
tenho a oportunidade ainda hoje de atender clientes. O Sebrae me dá essa liberdade de fazer palestras, de conversar sobre assuntos diversos de soluções em gestão e outras do mundo dos pequenos negócios. Que é grande, né? Só nessa regional de Piracicaba nós estamos falando de 200 mil pequenos negócios formalmente constituídos, né? É um mundo à parte, né? Bastante. Muito, Marcela, muito, assim, e demanda clientes todos os dias, segmentos. E a gente entende que quando a gente foca em soluções para o segmento, né, então sorvetes, né, sorveterias, por exemplo, ou padarias, ou outros segmentos, e a gente tem algum parceiro, alguma entidade, alguma empresa nos ajudando a trazer esse cliente e orientar de maneira correta, aí a gente tem resultados melhores. Pelo menos ao longo da minha trajetória eu sempre percebi isso, e o Sebrae investe nisso desde então, né? Perfeito, nossa, muito legal. E como que o Sebrae atua, ou como que ele pode atuar com os empreendedores do nosso mercado, do mercado de sorvetes, sorveteiros? Bom, nós vamos pensar que os pequenos negócios têm basicamente 3 necessidades. A primeira é mão de obra. O Sebrae não capacita mão de obra, é um trabalho do Senac, do Senai e do Senar no agronegócio, né? O Sebrae atua mais na outra ponta de gestão. Marketing, finanças, hoje redes sociais, advinda do marketing, crédito, a gente tem parceria com instituições financeiras, missões internacionais, missões nacionais, viagens, feiras, como vai acontecer a Feira do Empreendedor em outubro agora. E tem uma necessidade intermediária que é o que a gente chama de inovação em tecnologia, que o Sebrae, sou uma entidade de fomento, então eu posso ir no mercado e comprar uma solução do Senai ou do Senac, por exemplo, ou do Senar, trazer para o empreendedor e subsidiar 80%, se não totalmente para esse empreendedor, né? Então, o Sebrae, essas são as necessidades básicas dele. Aí, no dia a dia, você tem uma necessidade de planejar, né? Então, uma das principais causas da mortalidade dos pequenos negócios tem a ver com falta de planejamento, né? Então, a mistura do bolso da pessoa física com o bolso da pessoa jurídica, né? Não, é muito comum você ter um empreendedor falando, não, eu tenho um negócio lá, mas você tem Prolabore? O que é Prolabore? É a sua retirada mensal definida. Não, eu retiro conforme eu preciso. Esse conforme eu preciso pode ser o fim do seu negócio, né? Às vezes você tem negócios muito bons, onde o problema não é o negócio, o problema é a família que acha que o negócio pode dar mais do que precisa. Então, ajudar a orientar, a trabalhar o comportamento empreendedor, né? Então, desde soluções de uma orientação técnica, de uma consultoria, para ajustar esses itens de gestão, até mesmo levar ele depois para buscar acessar novos mercados, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um sorveteiro, né? O que a gente pode fazer? Então, tem uma questão técnica, que é como fazer, que nós não temos essa expertise até um determinado momento, mas a gente pode ter algumas soluções advindas do Senai, né? Então o Senai pode nos ajudar com isso. Mas formatação de preço, discussão de qualidade e aderência ao público. Então, assim, tem muita gente que fala assim, o que é qualidade, por exemplo? O que é um bom sorvete? Né? Sim. É o mais caro? É o mais barato? É o que está mais adequado para o público que eu me predispus a atender, né? Então é muito comum você ver pessoas que se predispõem a atender um público sofisticado e oferecer um produto menos sofisticado. Então ele falou assim, poxa, mas por que ele não gosta? Ele não gosta porque ele quer algo diferenciado, né? E o inverso também, às vezes você está querendo vender algo que está num preço muito elevado para aquele público. Então, essas discussões de estratégia do negócio, de finanças, de marketing, é o nosso grande negócio. E atrelado a isso, né, nós temos, por exemplo, um programa que se propõe a melhorar a produtividade dos negócios, que é o ALI, Agente Local de Inovação. É um agente, é uma das soluções que o Sebrae tem, é um agente que acompanha uma empresa e ajuda ele a identificar um problema e buscar uma solução com metodologias hoje utilizadas pelas startups, metodologias ágeis, né? Então a ideia é, como é que eu faço mais com menos? Ou seja, como é que eu consigo otimizar a minha lucratividade, o meu faturamento e reduzir o meu custo, né? Sendo mais flexível, oferecendo com mais qualidade. Então como que eu posso melhorar a minha operação? Então o Sebrae pode fazer isso através da sua equipe, pode fazer isso através de terceiros, nós temos uma lista de terceiros, e pode fazer através de parceiros. Mas principalmente quando nós estamos juntos com diversos atores olhando para esse cliente, a gente consegue levar e proporcionar uma solução mais completa. É legal o que você falou, né, Fábio? Porque você falou a parte mais técnica, né? E isso acho que complementa muito o que a gente começou a fazer em relação à parceria. Fizemos uma live de marketing, que tem um especialista lá para falar sobre isso, e a gente engloba essa parte técnica, né? A gente, como Polar,
a história da Polar está muito focada nessa parte de levar soluções para o cliente, formulação, coisas diferentes, algum problema que o cliente tem. Então, acho que se completa muito o trabalho de vocês com o nosso e teve um início recente e eu acho que tem bastante coisa para a gente fazer junto aí. A gente estava falando há pouco, vocês me permitem, assim, eu estava falando um pouco de sorvete. Não sou especialista em sorvete, o especialista aqui é o Léo, são vocês, né, a Polar. Mas eu estava num evento outro dia e tinham 3 tipos de sorvetes. Aí eu gosto de sorvete, adoro, provei todos, né? Mais de uma vez, inclusive. E aí, eu estava falando da percepção, né? De alguém que não conhece e ser um sorvete mais elaborado, um pouco mais sofisticado, mais popular, enfim. Mas essa percepção do doce, né? Quanto é doce, quanto ele fica mais... Aí, o Léo estava me trazendo... medições técnicas para traduzir nisso, né? Como é que é isso, Léo? Então, na realidade, assim, não tem certo e errado, a gente sempre fala isso, né? No sorvete não tem muito certo e errado. Tem o que dá certo e o que talvez não dê certo, né? Então, cada mercado é um mercado um pouco diferente. Hoje a gente vê muito que a qualidade, a gente vai em vários lugares, seja sorveteria, seja pizzaria, a qualidade ela está muito em evidência, o pessoal quer consumir melhor, mesmo que vá com menor frequência. E dentro do sorvete é a mesma coisa. Existe sim uma quantidade legal para se usar. Quando eu falo legal, é que é um parâmetro que a gente tem em balanceamento, que é essa percepção que você percebe lá na ponta em um sorvete um pouco mais cremoso ou menos cremoso, enfim. Você, como consumidor, e os clientes que ouvem a gente, os clientes sabem muito mais sobre isso. Mas o que a gente consegue levar na ponta para você, por exemplo, que é consumidor, passa muito por esse trabalho de entender qual é o perfil que o cara quer entregar, que o nosso cliente quer entregar, enfim. Basicamente é isso, né? Então muda a gordura, muda açúcar, muda a qualidade do produto. E aí vem todo um pacote que você falou que é atendimento, qualidade do ambiente, enfim. Tudo isso hoje é o que interfere no negócio, né? Seguindo um pouco nessa linha, assim, né? Por exemplo, vamos imaginar que, sei lá, tem a sorveteria lá. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso ajudar o cliente a olhar a sorveteria, trabalhar a fachada, ou eu junto com o Senac, a gente pode trabalhar cores, a gente pode trabalhar marcas, a gente pode trabalhar até chegar no balcão, até chegar no freezer. Chegou ali no freezer, já não é mais com a gente, assim, eu não tenho, né, o preço está definido, a estratégia está definida, aí se ela vai dar certo, vai depender muito desta abordagem e também da abordagem do produto. Aí vocês têm indicadores, né, de fórmulas, de receitas, né, de sorvete, também tem, né, a gente também trabalha com isso, assim. Quanto que é muito comum, além dessa coisa de misturar o bolso da pessoa física, o bolso da pessoa jurídica, a pessoa fala, não, eu estou vendendo sorvete e estou tendo lucro no produto. Mas o lucro do produto não define lucro do negócio, né? Tem uma questão que é, por exemplo, ponto de equilíbrio. Quantos sorvetes eu preciso vender por mês para eu empatar e começar a ter um lucro líquido efetivo, né? Então essas discussões de indicadores que também a gente percebe uma dificuldade muitas vezes de usar. Às vezes o empreendedor até tem, né? O empresário tem, mas ele não usa ou não consegue visualizar as possibilidades que um bom BI, né, hoje amplamente divulgado, a ideia de que você tem um indicador de desempenho pode fazer a diferença na vida dele. Às vezes ele tem todas as ferramentas, mas ele não consegue se posicionar, né? Então é importantíssimo essa estrutura que vocês trazem para o cliente saber se posicionar com a necessidade que ele tem. Eu achei muito legal a questão da atração, né? Você trabalhar bem a parte externa para trazer o cliente para o ponto de venda, né? O quanto o marketing ele é importante. A gente brinca que a gente come primeiro com os olhos, né? E a questão da qualidade, do preço, tudo está atrelado. Eu acredito que o nosso mercado, principalmente, às vezes o cliente até tem esse desejo, mas ele não consegue enxergar uma luz. Então é importante a gente ver o quanto o Sebrae pode acrescentar e quanto pode ajudar, orientar e direcionar o nosso cliente aí. E falando sobre produtividade, né? Qual é a maior necessidade, no seu ponto de vista, que os empreendedores trazem para você? Bom, considerando que a questão da produtividade tem a ver falando de maneira bem simples, né? Tentar fazer mais com menos, né? Como é que eu consigo otimizar a minha produção com menor custo para eu ter a melhor lucratividade ou a melhor efetividade da operação, né? Olhando para isso, a gente percebe que tem, mais uma vez, né, não tem produto caro e barato, né? Ele pode ser, esse caro e barato é relativo em função do público que você quer atingir.
Então, eu acho que esse é um bom parâmetro para a gente começar. Mas uma vez que está bem definido isso, você percebe a dificuldade de medir, né? Então, identificar um problema, isso é uma coisa básica, né? Por exemplo, o princípio de uma startup é assim: você quer montar uma startup? Identifique o seu problema. É quase que fosse uma peça de dissertação de mestrado ou doutorado. Qual é o problema? Qual é a sua hipótese, né? Problema, solução. Problema, solução. É sempre assim, na dúvida, volta para o problema. E por que a gente não pode fazer isso em qualquer negócio? Olha, se eu tenho uma formulação que não está dando certo, vou mexer, vou trabalhar, vou mudar, vou ligar lá na Polar e vou falar assim: pô, Leonardo, me ajuda aqui a formular melhor esse produto, esse sorvete, né? Que também é algo que vocês fazem. Então, essa identificação do que está causando a dificuldade dele é sempre um problema maior. Então, o programa nosso Ali, Agente Local de Inovação, ele tem muito sucesso. A gente já atendeu mais de 20 mil empresas, porque são empresas mais específicas de determinado porte e tamanho, né, até para ter o resultado que a gente espera com o programa. Ele fala muito disso, assim, identificação de problema, né? Pode ser um problema da produção, da formulação, pode ser um problema de controle, pode ser um problema de compra, né? Se eu comprei, eu sou na área de qualidade há muito tempo, né? Antigamente a qualidade era o que você encontrava no produto final, né? Hoje, e há muito tempo, já não é mais isso, é o que eu construo o produto desde o momento que eu compro a matéria-prima. Então tem gente comprando matéria-prima como se ele estivesse na casa dele, e não é assim, né? Na casa dele ele pode comprar mais ou menos do jeito que ele quiser, agora na empresa não é, de acordo com o que o cliente precisa ou quer, né? Então a gente entende que o principal dificuldade é mapear bem o problema e em função disso trabalhar esses indicadores, essa melhoria do processo dele. Até você falando disso, né? Essa necessidade, eu acho que dentro do nosso mercado, no sorvete, falta um pouco dessa ideia principal de produtividade. A gente conversa muito com a equipe, tenta passar isso para todo mundo. Muitos têm essa visão, mas assim, o pessoal se apega muito a custo praticamente em matéria-prima e não se vê a quantidade de custo que se perde nos bastidores numa produção, perda, setup de máquina, enfim, vários outros custos que a gente tem aí. Você troca um produto, você perde rendimento do produto, então você tem bastante detalhe que muitas vezes na ponta parece que está tudo normal, mas economizou X em um produto e perdeu muito lá dentro da produção por algum problema que pode ter dado. Então isso a gente conversa muito. Eu acho que no nosso mercado, até pegando um pouco o gancho que você falou, Fábio, isso faz muito sentido. E até brinco com o pessoal, sempre tem gargalo dentro de uma empresa e sempre tem gargalo dentro de uma produção. Falando produção, que a gente vive muito esse mundo, né? Viveu pelo menos. Trabalhei na indústria, também é formado nisso. Então, assim, existe gargalo e é importante que exista, porque toda vez que tem um gargalo é porque a gente está crescendo. E toda vez que você está com um gargalo, gera outro. E a indústria de sorvete, principalmente, câmara fria é um gargalo, outras coisas são gargalos, e às vezes a gente está preocupado com uma matéria-prima que impacta muito pouco dentro do custo nosso, mas não está vendo que a gente está perdendo venda na hora que mais precisa por ter uma câmara fria pequena. Às vezes você não está calculando o setup de máquina, você perde 3 horas de produção num dia que você tiver uma quantidade de máquina grande, faz uma diferença muito grande do final do dia essa produção. Enfim, tem muito detalhe que eu acho que falta um pouquinho mais. A gente liga o piloto automático muitas vezes no dia a dia por ter que produzir, por ter que fazer, por ter que entregar, e acaba não focando o olhar para dentro da indústria, que muitas vezes pode trazer benefícios de custo, benefícios de produtividade, entendeu? Então acho que no nosso mercado, passando até essa visão para você, que pode nos ajudar junto com o Sebrae, que eu acho que falta essa visão. Tá? Tem uma outra questão também. Eu trabalhei no início, antes de entrar no Sebrae, eu trabalhei um tempo em indústria também, né? Indústria branca, de eletrodomésticos, trabalhei também com indústria química, e a gente percebia muito, e tinha uma brincadeira que se falava, né? Uma história que até hoje se diz que é verdade, que não é verdade, que é a história da pasta, né? Do seu olhar a produção. Né, contava essa história de que a indústria tinha um problema e a solução para uma indústria que tinha muito recurso: vou contratar 2 engenheiros, R$2 milhões, buscar uma solução que era a pasta, a caixinha vazia, né, chegava ali, não tinha o tubo, e aí ele vendia sem tubo. Então criaram uma balança extremamente sensível, né? Tempos depois,
foram ver o uso da tal da balança do investimento e tinha lá um ventilador do lado da linha de produção. Aí perguntaram, ele falou, mas aquela balança? Não, aquela balança não funciona. Aí fizeram uma vaquinha, comprou um ventilador, quando a caixa está vazia ele tira e não vai a caixa vazia. Ou seja, é a base de você também escutar todo mundo, né? Escutar o chão de fábrica, escutar o seu vendedor ali do lado, a pessoa que está servindo. Ninguém melhor para... uma vez eu conversando com um dono de restaurante, falei assim, o melhor momento é quando acabam as refeições e eu recolho os pratos. É porque essa é a minha função. Porque é ali que eu sei se o cliente gostou ou não. Então ninguém melhor do que quem está servindo ali um sorvete para olhar na cara e falar, qual é a cara do cliente quando ele põe o sorvete na boca? É boa, não é? É cara feia, não é? E aí cabe aquela pergunta, né? Assim, gostou, não gostou? É uma pesquisa, né, Marcela? Você é do marketing. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro com pesquisa, uma pesquisa tão prática ali na hora que pode ser feita, né? Então, você quer ver? Vou dar um outro exemplo aqui que eu não sabia e faz parte da rede. Nós trabalhamos em rede, assim como tem o Sebrae, o Senac, o Senai, que estão mais no nosso dia a dia, a CIP, parceiros, entidades na cidade. O SESI, aparentemente o SESI é a escola, certo? Escola, esporte, mas o SESI faz mapeamento do E-Social, Segurança e Saúde do Trabalho, SST, de graça. Então hoje, se você tem que mandar o E-Social para o governo, o SESI tem lá uma equipe só para fazer mapeamento, para falar o seguinte, olha, o que você vai mandar está certo, o que você vai mandar tem riscos, reveja isso. Olha, eu não sabia disso. E poxa, bacana, mas agora as pessoas estão sabendo. Quem quiser mais informações, procura o SESI sobre isso. Não, procura a gente vai direcionar. Então, percebe que às vezes a gente está próximo de uma rede de contatos, de pessoas, de conexões, e a gente não está utilizando da melhor maneira, né? Ou aproveitando as informações que a rede nos fornece. Né? E eu acho que na realidade, muito dessa insegurança tem a ver com a quantidade de coisa que a gente vê também sem referência no mercado, né? Mas você está falando de entidades, SESI, Sebrae, enfim. A gente sofre muito com isso. Eu, particularmente, fico bem indignado quando eu vejo alguém em Instagram, essas coisas, falando mal do sorvete e não tem a mínima ideia do que é o sorvete. E aí acaba que também muita gente não sabe onde buscar referência. Então, vocês, como Sebrae, como SESI, se abrir para essas grandes empresas, tentar absorver o que elas têm para trazer para a gente, seja até Polar, né? A gente sempre fala isso. O nosso propósito lá é trazer o conhecimento que a gente tem, mas ajudar o cliente. A gente costuma falar que a gente não vende geladeira e depois de 10 anos volta. A gente vende hoje, semana que vem a gente está de novo, amanhã a gente está de novo. Então não tem por que a gente não querer o bem dos clientes que a gente está ali, né? Então, absorver um pouco do que a gente tem, do que vocês têm, do que o vendedor tem, e é uma troca, porque o que a gente absorve com os clientes que a gente vai é um absurdo. Não tem universidade que ensina isso daí pra gente, né? Então, essa troca é importante, principalmente com empresas que a gente sabe que são empresas idôneas e empresas que estão ali para ajudar mesmo, né? Então... E eu lembrei aqui, a gente já conversou sobre isso, né, Léo, sobre quando a gente senta na frente de um cliente, a gente começa a falar sobre melhoria da produção. Eu quero que ele lucre mais, que ele tenha um faturamento maior e tenha um lucro maior. Esse é o nosso objetivo, botar nota fiscal, botar dinheiro no bolso do nosso cliente para que ele se desenvolva e traga as divisas para o município, estado, país, enfim. E a gente fala de reduzir custo, aumentar a qualidade. Mas reduzir custo tem um limite, né? Que é assim, poxa, então em função do custo eu vou fazer qualquer coisa. Não, esse qualquer coisa significa o seu negócio ir à falência muitas vezes, né? Porque assim, poxa, se eu não souber quem eu vou atender e atender ele de maneira mais barata, mas ele não quer, ele quer algo de qualidade, eu vou ter problemas muito sérios, né? Então, somando, planejamento é algo crítico, né? Então, planejar um negócio, separar o bolso da pessoa física, o bolso da pessoa jurídica é um segundo passo, mas um terceiro, assim, sempre olhar se o meu produto ele está adequado para o meu cliente. Né? Às vezes você tem uma mudança na região e o seu cliente tem uma percepção, instalou um concorrente, tem alguma coisa assim. Então, entender o nível de qualidade que você quer oferecer e não trocar um produto pelo outro. Né? A gente estava falando há pouco assim, eu me lembro de conversar uma vez com um sorveteiro e ele falou assim, olha, aqui se eu vou fazer o sorvete de abacaxi e a receita diz que eu tenho que ter 2 latas,
eu só faço se eu tiver 2 latas. Se eu não tiver 2 latas, eu não faço. Eu não faço mais ou menos com 1,5 lata. Eu simplesmente prefiro não fazer, eu prefiro não entregar, porque todos os meus clientes vêm aqui com a certeza de que aquele sorvete tem a qualidade que eu construí numa história de 30 anos. Né? Cara, e é isso, né? Assim, não dá para ser diferente disso, né? E você vê que a gente mexe com alimento, né? Exatamente. Há uns dias atrás a gente tava falando, o pessoal escolhe o sabão em pó, a marca do sabão em pó que vai lavar a roupa e não abre mão. E na hora de fazer algum produto alimentício, vai lá e só por custo pega outra coisa. O que a gente está oferecendo, né? Isso é importantíssimo. E a mesma memória que eu tenho de algo gostoso que eu experimentei ao longo da minha vida, o ruim também, né? Eu brinco assim, se a caneta quebrar, eu posso até voltar a comprar a mesma caneta, porque ela é um produto à parte. Mas se eu comer alguma coisa que não desceu bem, que me fez mal, dificilmente eu vou voltar a experimentar. Então, é uma preocupação para quem oferece, mas também é um cuidado que a gente tem com o cliente, né? E o negócio, né? E o consumidor final, ele está procurando qualidade, né? A gente está vivendo essa era da qualidade. As pessoas têm aquele momento, eu mereço, então eu mereço um produto de qualidade. Agora é o meu momento, então eu vou comer X produto. Então, assim, a questão da qualidade, a pessoa às vezes se desloca de um bairro para o outro, porque às vezes no bairro dela não tem aquele produto de qualidade, de alta qualidade que ela está procurando. Então é importante, né, a gente, nem você falou, a gente saber se posicionar bem para que os clientes voltem, para que eles queiram consumir mais vezes, para que vire uma febre. Né? Então, é importantíssima essa questão da qualidade. E lembrando você, sorveteiro, que na Polar a gente tem toda a linha de produtos para sorvete. Desde a produção até a venda final do seu produto, a gente tem na Polar. Tudo que você precisar é só procurar a gente. Se você ainda não segue o Instagram da Polar, olha o QR Code aí na tela. E se você ainda não curtiu, curte, deixa seu comentário, que depois a gente vai estar na interatividade aí com você. E a gente está aqui com 2 engenheiros, né? Então, vocês estão vendo que a conversa está bem, questão de produtividade, de custo. E a gente está vendo também agora algo que chegou para ficar, que é o ESG, né? A gente chegou para ficar, as empresas têm que se posicionar a esse respeito. E eu também queria trazer um pouquinho desse assunto aqui hoje com você, Fábio, que está bem atuante em diversos mercados diferentes, né? A gente sabe que esse conjunto de boas práticas, né? Na sociedade, de forma sustentável, tem que estar presente dentro das organizações das empresas hoje. E com esse olhar do ESG, eu queria queria que você falasse, né, para o pessoal como isso se encaixa na produtividade, no seu ponto de vista também. Bom, o Sebrae é um S puro, né? A oferta que o Sebrae faz, nós atuamos na base da pirâmide, né? Então, os pequenos negócios, eles estão ali, as pessoas que estão tentando montar algum negócio, o empreendedorismo pode transformar a vida de uma pessoa, né? E o Brasil, apesar de toda essa confusão burocrática, né, que temos, ele ainda é um dos poucos países onde as pessoas podem ascender socialmente, social e economicamente a partir do empreendedorismo, né? E não só... Tem jovens hoje brasileiros com menos de 30 anos que tudo bem que foram embora, estão morando fora, tal, mas já faturam mais de 1 bilhão, já são bilionários, né? Então, não é só na música ou no futebol ou na arte, né, onde você encontra isso. No empreendedorismo você encontra isso também. E o Sebrae está ali com o seu S. Então a gente tem tentado traduzir isso para as grandes empresas também, porque as grandes empresas têm sido nossas parceiras quando a gente vai trabalhar linha de clientes, linha de fornecedores, projetos sociais, né? Então, as 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como que eu traduzo isso? Porque o conceito é bom, o conceito é sensacional, mas traduzir isso para o meu dia a dia... Sempre a realidade, né? Como é que eu trabalho o meio ambiente, o social, a governança, né? Como é que eu faço gestão de tudo isso, né? O desafio hoje é mais traduzir algo e incorporar isso no seu dia a dia do que propriamente o processo de implantação. Então, e a produtividade, você começa a perceber quando, por exemplo, vou trabalhar a relação mais com menos, né? Se eu produzir mais com menos recursos, eu vou ter uma produtividade aí maior e melhor. Mas assim, o que é qualidade? Se o teu cliente está entendendo hoje que qualidade tem a ver com a sua responsabilidade social e do meio ambiente,
incorporar no seu, por exemplo, na sua embalagem, alguma coisa que arremeta a isso, é sinônimo de qualidade, né? Então, mas a embalagem biodegradável é cara. Ok, mas o que é caro? O que é barato, né? O quanto está impactando em termos financeiros no seu produto final e o quanto está impactando na percepção de valor no retorno. É isso aí. Então, assim, e essa análise a gente consegue fazer, né? E é que está a ideia, o grande propósito, né? É discutir, é conversar e ver se de fato a aderência. Não precisa ser todos, eu não preciso ter no meu negócio o E, o S, o G. Eu posso ter uma e dentro dessas escolher um que eu possa trabalhar melhor e apresentar isso para o mercado também, agregação de valor. Colocar o pé ali, né? Criar essa cultura dentro da empresa, né? Fazer as pessoas vestirem a camisa, entender os conceitos e viver na prática, né? São pequenos detalhes, né? De economizar papel, da embalagem. As embalagens biodegradáveis que a gente tem praticamente a linha de plástico hoje, a nossa linha de plástico, ela é biodegradável, né? Então, a gente tem os papéis biodegradáveis, tem esse pensamento. Eu acho que é uma coisa que você falou, tem que trazer da teoria para a prática. Eu acho que a maior dificuldade é essa. E eu percebo essa dificuldade também nos nossos clientes, nos sorveteiros que estão ouvindo a gente, porque até que ponto isso é aplicável, mas eu acho que você explicou perfeitamente bem, né? Tem um mercado que está sedento por consumir produtos que tenham essa marca, né? Então, é importante a gente absorver isso e entender que olhar o nosso mercado e fazer com que isso caia na graça do nosso consumidor final, né? É importante. E também, né, Léo, assim, tem uma questão que é, assim, quem está na minha volta? Né? Às vezes você está ali fazendo, você tem um negócio consolidado, está indo muito bem, obrigado, estou faturando bastante, como é que eu olho a minha volta? Quem está trabalhando comigo, né? Socialmente, as pessoas que estão ali no seu dia a dia, você sabe quem é quem na sua empresa? Você sabe se aquela pessoa que aparentemente tem um sorriso bonito e dá um bom dia bacana, ela está passando por alguma dificuldade? Esse é um olhar social, porque às vezes a gente está buscando causas fora e a gente tem causas internas, né? Então as questões de raça, as questões de gênero, as questões... Não é para criar polêmica, mas é para olhar... uma vez eu li não lembro exatamente de quem é a frase, mas falou assim, poxa, diante de um ser humano, seja apenas um ser humano. Né? Não importa quem ele é, ou de onde vem aquela pessoa, mas procure entendê-lo. Então, isso, na minha visão, tem muito a ver com uma sua responsabilidade social. Né? Então, aí você começa a olhar na sua volta, na sua vizinhança, nos seus... Participe, por exemplo, da sua entidade de classe. Né? Assim, é muito fácil olhar e falar assim, o presidente da associação comercial está lá. Cara, ele não recebe salário, ele está lá o tempo inteiro à disposição, ele está deixando de faturar, às vezes, o negócio dele para dar uma dedicação para o coletivo. O que eu estou fazendo? Né? Qual é a minha ação? O que eu estou vendo? Tem entidades aqui, a gente, por exemplo, eu tento acompanhar um pouquinho do Fios do Bem aqui em Piracicaba, eu estava vendo lá a necessidade, lãs para fazer cabelos para as crianças doentes, água. Então tem um empresário na cidade, para cada água que você dá, ele dá outra. Então assim, poxa, é um baita do negócio, né? É uma causa, né? Então, também trazer isso para o seu negócio, esse olhar muitas vezes faz a diferença. E não é investimento, né? É uma dedicação e um olhar diferente. Com certeza. Muito legal, muito bacana. Até se a gente for falar um pouquinho aqui da Polar, né, Léo? Polar também tem várias ações aí sociais, a gente acaba não divulgando muito, mas essa parte do social, posso dizer, representando a Polar aqui hoje, que a gente também tem várias ações, e tanto dentro, né, da empresa como fora. E a gente acredita muito nisso, né, que esse olhar humano para as pessoas que estão dentro e para as pessoas que estão fora é importantíssimo. E até falando um pouquinho sobre a questão do olhar humano das pessoas, a gente sabe que se as empresas não se encaixarem, né, elas vão deixar de vender. Porque o consumidor que está chegando, esse novo consumidor, essa geração nova, eles olham tudo, se a embalagem é biodegradável, se o produto que está dentro do sorvete ou dentro de, enfim, qualquer outro tipo de serviço, ele de alguma forma contribui, né, com a parte sustentável. Então é legal a gente começar a adaptar o nosso olhar para isso, porque é importante. Às vezes parece que não é nada, mas já está bem à frente e a gente tem que ir aos pouquinhos se inserindo nisso,
tanto pensando no próximo, mas também em todas as atitudes como organização, né? É o que você falou, né, Fábio? Colocar o pezinho ali, sentir o gostinho, porque existe uma necessidade tanto de propósito de vida quanto de consumo, de mercado, né? Não tenha dúvida. Pessoal, o nosso Surveycast está chegando ao fim, mas ele vai deixar um gostinho de saudade, vai ter mais episódios aí. Então, né, antes da gente finalizar e encerrar aqui, eu queria deixar uma pergunta, né, que a gente deixa a pergunta master para o final, né, Léo? Isso aí. Eu queria deixar uma pergunta para o Fábio. Qual é o primeiro passo para quem está ouvindo a gente aqui para usufruir, né, desse trabalho que a gente está falando hoje sobre produtividade? Qual que é o primeiro passo? Porque às vezes a pessoa ouve tanta coisa, né, tanta informação junto e ela quer aderir. Mas se você pudesse dar uma dica, qual que é o primeiro passo para o nosso amigo sorveteiro aí começar? Eu vou dizer que o primeiro passo é, se ele tem um negócio já consolidado, é fazer parte das ações que o Sebrae oferece. Nós temos programas para melhoria de produtividade. A cada 6 meses na região de Piracicaba, a gente já trabalha de 300 a 330 clientes, MEs e EPPs. É exatamente isso. Qual o investimento para eles? Zero. A maior parte dos nossos programas, eles são oferecidos gratuitamente. Fábio, até desculpa interromper, fora daqui da região também tem todos os outros Sebrais que tem também os mesmos programas, sim, porque a gente tem vários clientes de vários lugares, né? Isso também é para todos os clientes. Sim, só procurar pelo Sebrae regional mais próximo, o escritório regional do Sebrae mais próximo ao centro de negócio. A gente também está num processo de migração aí de referência, né? Mas é o Sebrae da localidade. Nós temos hoje 33 escritórios regionais no estado, 659 postos de atendimento, que é o Sebrae aqui, né? Estamos em 598 municípios do estado de São Paulo, então você vai encontrar o Sebrae em praticamente o estado inteiro. Então procurar a gente, ter acesso aos nossos programas, às nossas ações. Claro que quando ele quer, tem às vezes algum investimento, ele quer uma coisa muito customizada, alguma coisa mais dedicada a ele, ok, mas no geral 95% do que o Sebrae oferece, nosso programa principal de produtividade, que é o ALE, Agente Local de Inovação, é o que se propõe exatamente isso, é de identificar problemas e buscar uma solução para ele. Então eu acho que esse entender o negócio, né, ter ajuda externa para entender o negócio também algo para se pensar quando você fala de produtividade, né, porque você está ali tentando resolver o problema sozinho, quando você tem um olhar externo, sempre é a máxima da consultoria, né? O consultor vem para dizer uma coisa que você já sabia, mas que você não estava vendo e que você ainda vai pagar por isso, entendeu? No caso do Sebrae, nem ele vai pagar por isso, entendeu? Gratuito, né? Gratuito. Perfeito. A gente passou por esse processo, né? Alguns clientes participaram, gostaram, a gente, até eu também fiz um processo junto com o consultor do Sebrae, sou prova viva que realmente é bem interessante mesmo. E só não é uma correção, Marcelo, mas só uma observação, né? A gente fala do gratuito. Não, tem custo. Ele precisa dedicar tempo para participar. É 100% subsidiado, mas ele precisa dedicar tempo e precisa ter dedicação. Com certeza. Como tudo na vida, né? Para a gente ter retorno, a gente tem que usar o nosso tempo aí de forma positiva. Então, quero agradecer você que está nos acompanhando. Não esquece de curtir, de deixar seu comentário. Se você ainda também não se inscreveu no canal da Polar no YouTube, se inscreve. QR Code aí do lado, só mirar a câmera do seu celular. Começa a seguir o nosso Instagram, tem tanta dica legal para você do mercado de sorvetes. A Polar sempre procura conteúdo exclusivo para o sorveteiro. Queria agradecer a sua presença, de estar aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Fique atento que a gente vai estar divulgando quando vai ter o próximo episódio do Surveycast. Queria agradecer, Fábio, a sua presença, viu? Muito bacana esse assunto, muito rico o conteúdo. E o Léo também está aqui junto com a gente, compartilhando essas informações importantes. E aos nossos diretores também, quero agradecer ao Ricardo Benato, ao Maurício Benato pela confiança. E tamo junto e até o próximo Surveycast. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço pela oportunidade. Sucesso. Valeu. Valeu.